Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que os vascaínos desabafaram e olha, chegaram a cuspir marimbondo, hein? Revoltados porque o Vasco empatou com o Flamengo. Acho que na cabeça deles eles pensam que dava pra ganhar do Flamengo, né? E mesmo tendo o Léo Jardim lá como o herói, né? O herói deles lá realmente incorporou o Neuer nele lá, né? Mas bora ver aí que o vídeo ficou muito bacana, ficou sensacional ver os argumentos deles, beleza? Os créditos vai estar na descrição, tá? Verifica se você está inscrito no canal, deixa esse likezinho aí para dar essa moral, não custa nada, vai me ajudar muito aqui, valeu? Comentem aí embaixo, bora lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. Entrou. Sim, é uma disparidade muito gigantesca. E aí vira uma defesa contra-ataque, que foi o final do jogo. Então, obviamente que a provocação na internet é muito válida, né? A torcida do Flamengo falou: o Vasco é um time covarde. O Vasco na segunda etapa fez o que cabia a ele, assim, ficou uma diferença muito grande. E mesmo assim, acho que o Vasco ainda teve alguns contra-ataques e tomou várias decisões erradas, assim. Mas eu acho que o Vasco tentou jogar bola e em dado momento ficou muito difícil de chegar lá. Esbarrou nas próprias limitações, né? Assim, se você pegar, conseguir manter, jogar nesse nível contra um time, como você mesmo falou, né? Forte como o Flamengo, que tem tantas alternativas e se manter da mesma forma como começou o jogo é muito difícil pro Vasco de hoje, tá? E eu não tô desmerecendo o Vasco, não. Eu só acho que é uma questão de alinhar um pouco as expectativas. O Flamengo é mais time. Eu acho que não é comemorar o empate, mas é valorizar o ponto que o Vasco ganhou no Maracanã. E aí eu já acho, só pra você falar, não sei o que o torcedor do Flamengo acha. Eu não sou torcedor do Flamengo, mas eu acho que o torcedor do Flamengo ficou bem puto com esse jogo. Não, o que eu tava falando do torcedor, o Beltrão pode falar, obviamente, mas assim, de achar o jogo bom ou ruim. Eu achei um clássico legal. Não, isso sim, acho que mais muito da perspectiva do Vasco, e aí, Beltrão, o Flamengo, ele volta a ser esse Flamengo de muitas chances, muito volume, muito jogador bom, muito chegando muito. Simões quer falar antes de você, Beltrão. Como torcedor do Flamengo, e aí eu vou falar um pouco como comentarista, um pouco como torcedor do Flamengo, tá? Antes do Belt falar. Gente, desculpa, o torcedor do Flamengo que não consegue compreender que o Flamengo pode jogar melhor e não ganhar um jogo, aí o problema é com o torcedor. Assim, eu acho que o Flamengo nos últimos anos foi muito pautado pelo Twitter, pelo que a torcida acha. Assim, se a torcida do Flamengo tá puta com esse jogo, que o Flamengo, alguém aqui discorda que o melhor campo foi o Léo Jardim? Ninguém, não. né? Então assim, desculpe, se você não consegue aceitar que o seu time pode empatar em 0x0 com o goleiro adversário sendo o melhor jogador em campo, aí o problema tá na torcida, o problema não tá no time. Mas eu tenho que ignorar, acho que você tem que ignorar. Só isso, valeu. Valeu, Simão. Vou trazer uma provocaçãozinha pro Brasil, que é o seguinte: a parada não é o jogo contra o Vasco, é que isso tá acontecendo direto. Vários jogos o Flamengo tem, aí pega o Juventude e mete 7x0, beleza, ok, mérito. Mas assim, pega jogos mais difíceis e não consegue fazer desse volume uma vitória. E eu acho que isso é um problema. Eu acho que isso tem que ser. Não estou falando que empatar com o Vasco é um problema. Empatar com o Vasco pode acontecer. É um clássico, é um jogo nervoso. Não é um jogo normal, é um jogo nervoso. O Léo Jardim jogou pra caramba. Mas eu acho que pelo volume, pela quantidade de chances que criou, pelo banco de reservas, mexeu no time, teve mais posse. Não conseguir vencer, pra mim, mostra que tem um problema para resolver. Mas assim, entre os problemas que um time pode ter, acho que concretizar várias oportunidades é um dos melhores, né? Lógico que isso tem que ser resolvido, né? Se o Flamengo quiser competir mesmo pelos títulos, porque são pontos que fazem falta. Hoje, por exemplo, o Flamengo não vai ser líder do campeonato porque o Palmeiras fez 3 pontos, o Flamengo fez 1. Mas eu tô muito alinhado com o Simões, assim, eu acho que é saber separar o que é barulho e o que é realmente crítica. O Flamengo pode ter coisas a melhorar, tem coisas a melhorar, principalmente sobre a concretização de oportunidades. Acho que tem um pouco mais tem um pouco mais de variação de tentativas de ataque. Acho que o Flamengo ainda é muito dependente, às vezes, de cruzamentos, não cruzamentos aleatórios, mas cruzamentos no geral. Acho que o Flamengo tem capacidade para jogar de outras maneiras, independendo das circunstâncias do jogo. Mas no final das contas foi isso, cara. Acho que os melhores momentos mostram muito. Eu fui até recorrer aqui aos números. Cara, o Léo Jardim tem aquele dado de expected goals, né, de gols esperados. O Léo Jardim evitou 1,61 gol no jogo, assim. Ou seja, mais de um gol evitado do Flamengo pelo Léo Jardim na partida. Uma partida excelente do goleiro do Vasco, fundamental para a vitória. O Pedro, que é o principal nome do Flamengo em termos de gols, ainda está se recuperando, ainda está se encontrando em termos de ritmo, fez gols contra o Juventude. Mas o Felipe Luiz... loucura o Léo Jardim levar a nota 8,7, né? Abre o coração aí, Ju. Laureano, com esse time aí, montado, esquematizado por esse presidente pilantra,
Não dá para abrir o coração, tem que abrir o culhão. Ele tá desse tamanho, ó. Tá desse tamanho de ver esse time medíocre em campo. Cara, é muito pouco. Eu não posso me contentar. Eu sou vascaíno. Eu nasci em 1973. Eu vi o time do Vasco ser campeão da porra toda. Não era só no futebol, não. Era na porra toda. Eu não posso me contentar com um empate em 0-0 com o Flamengo. Ah, porque o Flamengo é bom, porque o Flamengo deu de 100 no Juventude. Eu não sou... É Vasco na Juventude. Eu não posso me contentar com o time que, porque o goleiro deles agarrou. Cara, o cara fez uma defesa, enquanto o nosso goleiro, no segundo tempo, tirando o primeiro tempo, mas no segundo tempo, teve que fazer 5, 6 defesas difíceis. Hoje a gente não tomou uma goleada vergonhosa de novo, graças ao goleiro que hoje fez milagre. Então, se não fosse o Léo Jardim, agora ninguém estava... o Vasco conseguiu. Estava todo mundo puto, tanto quanto eu. Placar enganoso. Para fazer com que essa nutelada aí fique achando que foi um bom resultado esse empate de 0-0. Em termos de classificação, pode até ter sido. Mas o Campeonato Brasileiro não é só um jogo. São vários. E com esse futebol que a gente está apresentando, a gente vai brigar para não cair. Se mantiver esse técnico medíocre, ridículo, imbecil, a gente vai cair. A gente vai estar lá lutando, com todo respeito ao Ceará, com todo respeito ao Vitória, a gente vai estar lutando com esse time para não cair. O que a gente viu no segundo tempo foi ridículo. O único ataque perigoso do Vasco foi uma mãozada do Veguete no meio na trave. Tirando isso, o segundo tempo todinho o goleiro do Flamengo não precisou fazer uma defesa. Foram 16 finalizações dos caras, 7 no gol. O Vasco foram 2 finalizações no gol. 2 apenas. Aí você tira, olha o nosso goleiro, 7 defesas difíceis. O goleiro deles, das 2 finalizações, uma defesa difícil e a outra, um chute que ele agarrou tranquilo. Então, prestem atenção. Olha o quanto o Léo Jardim salvou a gente de não ser um Brasil e Argentina. Foram 7 defesas difíceis do Léo Jardim. 7. Tá bom para você? Tá satisfeito com essa merda que a gente tá vendo aí? Conforme eu falei aqui no pré-jogo, o Flamengo não é esse bicho papão. O Flamengo já viveu momentos muito melhores aí, mas muito melhores. A gente viu o Flamengo aí, por exemplo, empatando com o Internacional, aqui no Rio de Janeiro. A gente viu o Flamengo aí tendo muita dificuldade em 2 jogos aí na Libertadores da América. O Flamengo muito mal, mas muito mal. O Flamengo aí na Libertadores da América, gente, sofreu para ganhar do Desportivo Táchira, de 1-0. O Flamengo foi jogar com Vitória lá na Bahia, sofreu para ganhar de 2-1. Por isso o Flamengo foi jogar com o Central Córdoba, perdeu aqui no Maracanã. Por isso, Laureano, que eu tô puto com esse empate e não aceito me contentar com um empate desse. E justamente por isso que o Flamengo não tá essa bola toda. Apesar do Flamengo ter vencido o Grêmio fora de casa, ter vencido o Juventude, irmão, é o que eu falo. O Vasco já começa esses jogos aí, perdendo. Sabe por quê? Tá faltando uma consciência do que verdadeiramente é o Vasco da Gama. Se esse jogo hoje fosse em São Januário, o Vasco tinha ganhado o Flamengo. Tinha ganhado. O Flamengo ia tomar uma coça no primeiro tempo. Entendeu? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que falar. Laureano, eu acho que é a primeira lição. Pode falar, Júlio. Para aproveitar isso que tu está falando aí, para mim não perder o raciocínio em cima disso que você está falando aí, foi até por isso que quando o Luiz falou, por isso que quando eu estava falando, eu falei assim, não, Luiz, a culpa não é do Carille, não, a culpa é do Pedrinho. Justamente por conta disso aí. Você está falando aí, exatamente isso. Você frisou bem. Por ter mandado esse jogo para o Maracanã. Justamente por isso. Por isso que eu falei que hoje a culpa não é nem tanto do Carille. O Carille é uma merda, todo mundo já sabe. A culpa hoje maior é do Pedrinho,
que abriu as pernas para fazer esse jogo lá por conta de barzinho e de camarote. Entendeu? Exatamente por isso aí. Perfeito o que você está falando. Então, porque tem um peso muito grande, meu irmão. Não vem botar na minha cabeça, mas que o Flamengo uma. O Flamengo é um time normal como o outro, um time qualquer, é normal. E se esse jogo hoje tivesse sido, Pedrinho, em São Januário, o Vasco tinha ganhado. Tinha vencido. É isso aí, nação. Esse aí foi o vídeo de hoje, né? Os vascaínos bem revoltados aí. Viajaram um pouco ali, né? Na questão de falar que a torcida... Os comentários ali, até fiz um gesto ali, porque... tu vê os comentários dos próprios vascaínos falando, pô, dava pra ganhar, dava pra... Cara, se você faz um gol no Flamengo, o Flamengo ia mais ainda pra cima. O Flamengo ia conseguir um empate, talvez até a vitória. Eu acho que o Flamengo faltou pontaria, faltou aquela finalizada como sempre para arrematar mesmo, né? O goleiro tem seus méritos sim, mas eu vi até acho que foi no Canelada, o Mauro falando que tem defesas defensáveis e tem as indefensáveis. Se você finalizar 7 vezes e uma for indefensável, você vai fazer o gol. Entendeu? Agora, todas elas foram defensáveis e o Léo Jardim pegou. E convenhamos, o Léo Jardim teve uma noite brilhante? Teve sim. Mas ele não é lá um super goleiro. Entendeu? Não é um goleiro que entrega esse tipo de defesas todo jogo. Senão, com certeza ele não estaria nem no Brasil. Estaria jogando na Europa, né? Mas é isso aí, essa foi minha opinião, tá? Os vascaínos bem revoltados. Não acho que tenha razão por estar revoltados. Tem que comemorar sim o empate. Tem que comemorar sim o empate, né? E acho que tá de bom tamanho para eles. Mas é isso aí, essa foi minha opinião. Escreve nos comentários o que vocês acham também. Valeu? Verifica se você está inscrito no canal, deixa esse likezinho aí para dar essa moral, não custa nada, valeu? É só um clique, é de graça. E eu vou nessa. Tá? Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!